Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar inaugural do Centro de Estudos e Demandas Estratégicas da PGE Sergipe. Nesta tarde, vamos celebrar o Dia do Trabalho e do Trabalhador e com este bate-papo virtual que reunirá os procuradores responsáveis pelo SEDEC, Dr. José Wilton e Dr. Eduardo Cabral, além da mestre coach e também advogada, doutora Tatiane Goldar, que dará dicas sobre organização e aproveitamento do trabalho em home office. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde à doutora Tatiana, a doutor Wilton e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje é um dia muito marcante para nós que fazemos o Centro de Estudos e Demandas Estratégicas da PGE. Esse Centro de Estudos, ele foi repaginado a partir de uma instrução normativa do ano passado, que atribuiu a esse núcleo não apenas funções típicas do centro de estudo, mas também de atuação em algumas demandas estratégicas. Então, o SEDEC, ele cuida não apenas da catalogação da legislação estadual, né? Ele também tem por função promover cursos, efetuar pesquisas legais, doutrinárias, de jurisprudências, mas, como eu disse, ele também atua em algumas demandas pontuais. Então, sempre que houver a necessidade de atuação do Estado de Sergipe, em ações que envolvam teses inéditas, ou em processos cujos assuntos ali debatidos possam dar margem a efeitos multiplicadores, né, a existência de vários processos, ou ainda em questões com relevante repercussão financeira ou até social, o SEDEC ele pode ser provocado pela Subprocuradoria-Geral do Estado para que atue nessas frentes. O tema de hoje, apesar de não ser propriamente jurídico, é um tema que guarda muita relação com a atuação do Centro de Estudos, né, porque, em razão das suas funções típicas e também atípicas, é necessário que o Centro de Estudos atue em interação com a Procuradoria, né? E o que temos hoje, em razão da pandemia, é que muitos procuradores e também servidores atuam em home office. Então, tenho certeza absoluta de que o tema que será hoje tratado será de grande serventia, né, para toda a comunidade da PGE. Antes de passar a palavra para Dr. Wilton, queria apenas destacar que esse primeiro evento, ele também serve para homenagear o nosso procurador-geral, Dr. Vinícius, né, que, por questões de saúde, ele não pode estar aqui presente, né, mas que, enfim, recebemos notícias hoje de que ele está em franca recuperação, e, enfim, esse evento é em homenagem a ele também. Meu boa noite a todos. Cumprimento meu colega Eduardo, com quem eu divido a atuação no Centro de Estudos. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Como o doutor Eduardo bem destacou, o nosso Centro de Estudo ele tem por finalidade precípua ele promover uma permanente capacitação dos procuradores do Estado, dos servidores, do corpo técnico que compõe a Procuradoria-Geral do Estado. E essa permanente capacitação, certamente, ela desaguará, né, esse é o nosso fim último, ela busca uma elevação na qualidade da prestação jurídica, né, da defesa dos interesses jurídicos do Estado de Sergipe. Certamente, com atuação e uma comunhão da sociedade sergipana. Eu faço aqui também a mesma homenagem, presto a mesma homenagem que meu colega Eduardo acabou de prestar ao nosso procurador-geral, doutor Vinícius, a quem eu estimo melhoras, e tenho certeza que hoje é um dia feliz, né, já que, como
como foi destacado, nós temos um quadro de franca recuperação. Sem mais delongas, eu passo a falar um pouco da nossa palestra inaugural, e de antemão quero agradecer a doutora Tatiane Goldar, né, que foi extremamente disponível a atender esse chamado da Procuradoria-Geral do Estado. E a Tatiane Goldar, ela é advogada, ela é coach pelo IBC, já falando um pouco do currículo dela. Ela é PNL pela Elsevier, mestre e professora de Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, conselheira federal da OAB Sergipe, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, certificada pela Dale Carnegie, colunista do portal jurídico SAGE-ADV, certificada em Justiça Restaurativa pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do CNJ, o INFAM, membro do Grupo de Pesquisa de Constitucionalização das Relações Jurídicas Privadas da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Grupo de Pesquisa de Direitos Fundamentais, Novos Direitos e Evolução Social da Universidade Tiradentes. É uma profissional completa que tem um currículo invejável e que certamente nesse final de dia tem muito a contribuir para a nossa formação, para o aperfeiçoamento da nossa capacidade de prestação de serviços. Sem mais delongas, eu convido a doutora Tatiane a ingressar na sala e aproveitar o tempo da melhor forma que ela julgar oportuna. Olá, boa tarde, ainda estamos à tarde, né? Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Só para checar aqui. Perfeito, pronto. Ouvindo. Inicialmente, gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito, agradecer ao Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, na pessoa de José Wilton, que é meu colega, né, foi inclusive colega de escritório alguns anos atrás. A gente estava tentando relembrar aqui os anos e já nos sentimos um pouquinho passados. Então, assim, é um grande prazer, José Wilton, revê-lo, né, revê-lo na condição de procurador e, sobretudo, agora ao lado do colega Eduardo Cabral, a quem já cumprimento também, vê-los liderando esse projeto, coordenando esse projeto tão interessante que é o Centro de Estudos em favor dos servidores da Procuradoria do Estado de Sergipe. É muito bom, isso demonstra a preocupação que a Procuradoria do Estado tem, né, com a qualificação dos seus trabalhadores, dos seus servidores, procuradores, enfim, né, com a qualificação, a capacitação e esse contínuo estudo, né, e aprimoramento que todos nós da área jurídica sabemos o quão é necessário, né? Então, também parabenizo já pela escolha do tema, né? O tema que me foi proposto foi este, que é produtividade, e eu achei muito interessante porque esse é o desafio que todos nós estamos vivendo em tempos de pandemia, que nos impôs, né? Não foi nem um convite, foi uma imposição ao trabalho em regime de home office, que é um desafio para todos nós. Então, cumprimento a todos aqui também que estão nos ouvindo, que estão assistindo e os que assistirão também futuramente. Vamos ao tema, então? Então, vamos lá. Quando me foi feito esse convite, né, por Dr. José Wilton, eu achei bem interessante que a proposta, de fato, é a gente falar um pouco de produtividade em tempos de home office, né? Só que eu logo pensei, não dá para que a gente fale de produtividade sem a gente falar em gestão de tempo, que vem antes, inclusive, desse fenômeno produtividade, né? E para falar em produtividade, é importante que a gente perceba um pouco o que nós falamos sobre o tempo. Então, a gente pode até passar o slide, tá? Existem algumas frases que eu coloquei aqui, né, para que a gente possa fazer uma reflexão, para saber se vocês, por acaso, já se pegaram dizendo alguma dessas frases. Então, eu coloquei aqui: ando muito ocupado ou ocupada, não tenho tido tempo para nada, o tempo tem passado tão rápido, ou rápido demais, hoje já é quinta-feira, nossa, né, que incrível. Então, se vocês já pegaram, né, por acaso falando, verbalizando uma dessas frases, né, e aqui eu deixo meus colegas de bate-papo à vontade para tecer alguma consideração, já é um sintoma de que nós estamos com alguma questão, algum problema relacionado a tempo. Olha que interessante. Por que eu digo isso? Porque tempo, gente, é uma experiência.
Tempo é um dado objetivo. O dia tem 24 horas, né? Então, um ano tem 365 dias, e isso não muda. Então, são dados objetivos que nós conhecemos, e nós não manipulamos esses dados objetivos. O que nós manipulamos, e por isso que aqui eu falo em gestão de tempo, né, em gerir tempo antes de produtividade, é como nós estamos vivendo dentro do tempo que o Senhor Deus nos ofereceu, né? Porque Ele é o mesmo para todos nós. Então, a gente, quando fala estou sem tempo, se a gente perceber, é um pouco desconexo e chega até ser ingrato, porque nós temos todos os dias 24 horas por dia, né? Que nos é recomendável estar aí dormindo e descansando umas 8 horas por dia, né? 6, 8 horas. Então, o que é que nós estamos fazendo, né? Durante esse resto de tempo que a gente sempre fica nessa angústia, porque se é um sentimento que todos nós conhecemos quando nós falamos de tempo, é angústia, né? Aquela frustração, aquela sensação de que o tempo está se esvaindo pelos nossos dedos, nossas mãos, e nós não sabemos o que fazer. E eu costumo dizer, tempo é uma experiência subjetiva. Por quê? Porque quando nós estamos no trabalho, é uma eternidade. Às vezes até não, o contrário, passa rápido demais, quando a gente viu, já não sabe nem dizer se é boa tarde ou boa noite. Quando a gente pensa que não, já é hora do jantar, e a gente mal acordou. E em casos de home office, muito provavelmente você vai estar de pijama ainda, e já é 18 horas da tarde ou da noite. Já quando a gente está numa praia, de férias, o tempo tem outro sabor, tem outro gosto. Por quê? Se o tempo é o mesmo, né? Então, é muito mais, meus amigos, da experiência que nós temos em relação ao tempo e não do tempo em si. Daí porque há uma chance de a gente falar sobre tempo, gestão de tempo, para que a gente possa mudar a nossa experiência pessoal em relação a essa bênção divina que é o tempo. E aí a gente pode passar um pouquinho, indo adiante, né? E para a gente entender um pouquinho como a gente, o que significa a produtividade. É uma palavrinha muito falada hoje em dia. Produtividade para lá, temos que ser produtivos, e agora em home office isso parece que se acentuou. Não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que isso ficou muito acentuado. Por quê? Porque nós estamos fisicamente distanciados, né, das nossas lotações, dos nossos escritórios, né, da sala da procuradoria, onde nós trabalhamos. E quando a gente está distante fisicamente, quebrando um paradigma do trabalho presencial, é natural, né, que seja exigido da nossa parte, né, primeiro uma autoexigência, ou até da própria instituição, ou até da instituição para conosco, uma produtividade, porque nós precisamos dar conta do trabalho de antes num novo cenário. Então, por isso que a produtividade ganha espaço nas nossas vozes, nos nossos diálogos, e muitas vezes até como uma exigência, né? Uma determinação, precisamos ser produtivos. Agora, o que é produtividade, afinal, né? É essa relação, tá? E aí é um conceito do dicionário, não é um conceito meu, é essa relação entre a quantidade de coisas que a gente faz, tá? No tempo que nos é disponível. E eu acrescento um elemento que no dicionário não tem no conceito de produtividade, que é a qualidade do desempenho das nossas tarefas. Ninguém pensa sobre isso. Então, é só produzir mais e menos tempo. Produzir mais e menos tempo como se nós fôssemos máquinas. E não é verdade, né? Então, não tem ser humano nenhum que seja um robô de inteligência artificial e que vá produzindo, sem comprometer a qualidade quando faz com uma velocidade além do que o seu corpo e a sua mente permite. E eu digo mais uma vez que é muito importante isso, gente, porque qualquer dica que eu colocar aqui para vocês, e a gente vai colocar algumas mais adiante, ainda assim eu costumo dizer, são dicas, mas a experiência pessoal de cada um tem que ser cuidadosamente vista, avaliada e respeitada. Porque eu tenho uma forma de trabalhar, José Wilton tem outra, Eduardo Cabral tem outra, e vocês que estão assistindo têm outras, né? É claro que tem circunstâncias objetivas que a gente pode usar, né, e que vale para todos nós. Mas, normalmente, existem aspectos também subjetivos, né? Ou então, momentos que a gente esteja vivendo, né? A gente sabe que a pandemia afetou muito a nossa saúde mental.
Quando afeta a nossa saúde mental, a gente fica menos produtivo, porque a gente fica mais disperso. Então, só isso é um fator, né, que já compromete a nossa gestão de tempo e produtividade. Então, um elemento que eu quero ressaltar aqui para nosso início de bate-papo é a questão da qualidade. Não adianta a gente se esmerar, a gente se aventurar, né, de fazer muitas tarefas agora, dar conta de uma jornada que era possível dar num sistema de trabalho presencial, físico, a mesma situação a gente querer trazer para um trabalho remoto, virtual, em home office. Até porque não é um simples home office, né? É um home office ali recheado de crianças, né? Recheado de tarefas domésticas, de lista de supermercado, o aspirador de pó, né? Que liga no meio lá da sua reunião, e várias outras demandas domésticas. Então, em tempos normais, o que aconteceria? Estaríamos em home office, nossos filhos, como já existem várias profissões, né, talvez não seja um hábito ainda do ponto de vista das relações institucionais, Estado, município, União, com os seus servidores, mas já existem muitos trabalhos no regime do mercado privado que já trabalham em home office, por uma questão até de custo. Mas, normalmente, os nossos filhos, enfim, eles estão nas escolas. Só que nós estamos num home office, que eu digo, home office recheado com uma série de distrações e de tarefas e demandas. Então, pode passar um pouquinho o slide para a gente ir adiante? Por isso que a questão qualidade, né, além de ser uma preocupação normal que a gente já tem que ter, quando a gente fala em produzir mais, vamos produzir em menos tempo, quando a gente fala nesse estilo de home office que a gente precisou adotar, né, a gente tem que ter muito cuidado com qualidade. Porque nós, da área jurídica, sabemos o quão grave é para a instituição e para nós, quando a gente apresenta um parecer jurídico com erros, com falhas, uma petição mal colocada, enfim, com, às vezes, decisão que não se refere àquele caso, um recurso mal feito, né? Então, é evidente que essas coisas acontecem, a gente trabalha com escrita, né? Isso pode acontecer. Mas a gente sabe que as consequências são muito graves, inclusive até comprometendo a nossa reputação enquanto profissionais. Por isso que qualidade realmente é lei, né? Além de ter que produzir mais em menos tempo, nós precisamos ainda dar conta de um trabalho digno, né, e compatível com o esforço que a gente tem, com o esmero que a gente tem pela nossa profissão, tá? Então, o que eu coloco aqui como agenda, né, para que a gente possa se lembrar, para que a gente possa dividir esse assunto? Bom, gestão de tempo, então precisamos primeiro dar uma olhadinha em algumas questões de gestão de tempo, tá? Identificar a natureza das tarefas que nós realizamos no dia a dia. Existe diferença de tarefa para tarefa? Com certeza. E também organizar, a partir da identificação da natureza dessas tarefas, organizá-las no nosso calendário, na nossa programação. E, por último, analisar essa questão do tão falado foco, né, que é outra palavrinha também muito em voga, muito moderna, foco e a minimização de distrações, que é o nosso grande desafio. Então, quando a gente observa esses três pontos aí, só isso daria, sabe, José Wilton, só o primeiro gestão de tempo daria aí uma fala de no mínimo 1 hora, então o desafio é grande. Eu não tenho dúvida. O desafio é grande, e sobretudo quando a gente fala num trabalho, né, numa análise mais personalizada, porque cada um vai ter uma realidade de home office, né? Cada um tem uma natureza de trabalho, cada um tem uma característica de demanda, de cumprir prazos, e aí, claro, a gente vai aprofundando nas especificidades. Mas tem situações que eu posso falar aqui de um modo geral para vocês, sem nenhum problema. Então, a gente vai analisar agora a natureza das tarefas. E eu vou utilizar aqui o conceito, deixa eu ver se a gente muda aí do slide, para a gente falar um pouquinho de natureza das tarefas. Pronto, e aí eu vou utilizar um conceito que não é meu, é uma divisão bem interessante, né, que é do livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. É um livro cuja leitura eu recomendo muitíssimo nesse momento que nós estamos vivendo, é uma leitura fluida, bem interessante, e ele divide, né, entre vários outros livros que tem no tema, eu gosto muito como ele divide as coisas que ocorrem no nosso dia, as tarefas em urgente, importante e circunstancial. Existem, inclusive, testes para serem feitos para a gente entender como cada um enquadra as suas tarefas. E na minha experiência de coaching, né, eu fiz muito coaching para advogados, né, uns 3 anos para cá, trabalhei muito com isso, partindo da minha própria necessidade, como advogada, de melhorar alguns aspectos da minha atuação.
E eu me apaixonei pela área, consegui ajudar alguns colegas, e o que é impressionante que eu pude concluir desse trabalho é que a gente não sabe o que é urgente, de modo geral, a gente não sabe o que, sobretudo nós, da área jurídica, tá, gente? A gente lida com prazo, então tudo é prazo. Ou seja, se tudo é prazo, tudo é urgente. Então, a gente já não sabe mais o que é importante, o que é prioridade, o que é circunstancial e o que é urgente. E é importantíssimo saber onde a gente aloca cada tarefa. Então, existe um teste para a gente fazer, para identificar dentro do nosso dia a dia, né, da minha rotina de trabalho, das tarefas que eu comumente desenvolvo, onde elas se localizam, porque a partir dessa tipificação, desse enquadramento, é que eu posso gerir a minha rotina. Então, aqui, na verdade, o Christian Barbosa, né, quem já leu a obra vai lembrar, ele diz que urgente, né, se a gente fosse trabalhar aqui em percentuais, urgente, que é o que a gente tem que fazer já, de forma imediata, sob pena de trazer um prejuízo para nós ou para alguém, né, de forma muito imediata, teriam que ser, no máximo, aí 10 a 15% das nossas tarefas. De modo que se você tem um dia normal, né, um dia típico seu, em torno de 80%, 60% das suas demandas é de natureza urgente, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada acontecendo, porque o urgente, ele afeta muito a nossa saúde. Acelera os batimentos cardíacos, traz, né, várias questões que acabam nos deixando muito ansiosos, e por isso que aumentou muito o nível de ansiedade e depressão durante a pandemia, porque a gente precisou aprender e dar conta de uma série de coisas ao mesmo tempo. O importante, no conceito de Christian Barbosa, é aquilo que nos faz felizes, satisfeitos, que tem uma importância para nós enquanto indivíduos. No que é importante para a instituição, não é o que é importante para o outro. São aquelas tarefas que são importantes para mim, né? Como, por exemplo, a gente poderia citar aqui uma atividade física, que é importante para a sua saúde, seja porque você considera, seja porque você necessita dela, né? E circunstancial é o que não é urgente, não precisa ser feito agora, não é necessariamente importante, ou seja, não tem um valor agregado para mim, mas é circunstancial, eu preciso resolver, mas na verdade o benefício é para outro. Né? Então, existe um benefício mais direto para outro, para um coletivo, como, por exemplo, eu preciso fazer o supermercado. Né? Agora, se fazer supermercado da minha casa, ele pode se transformar em urgente. Se a gente não faz da forma correta, no tempo correto, né, administrado, ele acaba se tornando uma tarefa urgente. Então, tanto a importante quanto a circunstancial, elas podem ser urgentes. Mas eu ousaria dizer que quase a menor parte, na verdade, a menor parte das tarefas que a gente realiza, a menor parte é de natureza urgente. Mas se a gente for olhar para a nossa agenda aí, qualquer um que abra a tua agenda aí agora, seu calendário virtual ou físico, vai estar lá tudo atrasado ou quase nada cumprido, né? Ou parcialmente cumprido, então se torna urgente. Então, essa questão é bem interessante quando a gente percebe, né? Como a gente não consegue enquadrar. Né? Isso é algo que eu trago muito, até para a minha realidade lá no escritório. Isso é para hoje, isso é para amanhã, é para depois de amanhã, então vamos colocar no devido tempo. Eventualmente, a gente antecipa a tarefa, se está num dia mais tranquilo, né? Então, ou a gente dá atenção a uma tarefa importante, ou a gente pode antecipar um trabalho. Mas sair, sabe? Eu acho que a mensagem importante de trazer aqui, em termos de produtividade, é que a gente possa sair dessa frustração e dessa angústia que a gente tem vivido de não dar conta. Não vai dar conta, não vai dar conta. Quem é que tem esse espíritozinho aí no ouvido? Não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta. E realmente não dá. Porque se a gente não sabe distribuir as tarefas, né? Fica difícil. E eu cataloguei aqui alguns fatores externos e internos. Porque tem os fatores que nos atrapalham, do ponto de vista objetivo, externos, mas tem os fatores aqui dentro que nos atrapalham, né? E é preciso reconhecê-los. Então, aqui são só exemplos, é como eu falei, cada criatura, cada indivíduo vai ter também as suas questões, né? Fatores diferentes, por exemplo. Então, local de trabalho, quando a gente fala em home office, né? Aí vamos para a primeira questão, digamos assim, urgente para resolver. De repente, a gente teve que ficar em casa, né? De uma hora para outra. No passado, hoje não. Hoje eu costumo dizer que a gente já está no novo normal. Né? Então, assim, a gente é o novo normal já, né? Ou então vai ser o novo normal. Mas, assim,
Ano passado foi algo muito difícil, né? A gente de fato trazer essa adaptação. Tem que voltar só um pouquinho. Isso. A gente vai voltar aqui para fatores externos aqui. Então, o primeiro ponto de fatores externos é local de trabalho. Então, a gente precisa realmente identificar na nossa casa. Tem que voltar um pouquinho o slide, tá? Ver se ela consegue voltar. Voltar mais um, isso. Local de trabalho, a gente definir um local na nossa casa é um grande desafio, às vezes, porque há residências que não têm espaço, gente, para a gente ter um escritório. E aí a gente trabalha na mesa da cozinha, a gente trabalha na varanda, a gente trabalha no quarto, em cima da cama. Então, você imagine, por isso que eu digo que tem gente que deve estar de pijama até agora, em home office. Isso não é tão incomum, tá? E também não se assuste. Quem nunca, né? Quem nunca ficou de pijama até às 18, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. Então, é preciso definir o local para que a gente possa, certo, adotar um hábito. Como a gente vai para a procuradoria, né? Que toma um banho, veste a roupa, né? As mulheres gostam de dar aquela preparada no cabelo. A gente precisa ter esse hábito dentro da nossa casa, né? De modo que a gente sai do quarto, da cozinha, da sala de jantar e tem que ir para um local que a gente destine como nosso local de trabalho. Senão fica tudo junto e misturado e fica difícil de criar o hábito. A gente precisa ter esse pertencimento com o local de trabalho, essa referência. Então, ainda que a gente não tenha um quarto para isso, a gente precisa criar esse local de trabalho com a ventilação adequada, iluminação adequada e som adequado, tá? Outro ponto é a privacidade, tá? E vocês vão me controlando aí no tempo, tá, gente? Podem me interromper aqui. Outro ponto importante é privacidade. Nós temos privacidade em casa? Muito difícil, não sei se vocês têm, mas aqui é uma luta até hoje para eu conseguir uma privacidade em casa. A privacidade que eu tenho é trancando a porta, aí tá privativo, né? Então, precisamos encontrar mecanismos de ter o mínimo de privacidade possível, senão a gente não vai conseguir participar das sessões, julgamentos, audiências, reuniões com os clientes, reunião com a nossa equipe de trabalho, né? Porque para planejar a nossa semana de trabalho, planejar, né, ter as decisões estratégicas, é preciso muita reunião. Há quem diga que o home office inaugurou a era das reuniões, né? Tem gente que faz reuniões da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas é justamente isso, essa necessidade que a gente tem, já que a gente não está se vendo presencialmente, de se ver virtualmente, né? E poder tomar as decisões necessárias ao bom andamento das nossas tarefas. E, por último, distração. Esse é o ponto mais difícil, né? Precisamos concordar que não ter distração. A distração já vai ocorrer, por exemplo, na sala da procuradoria, no meu escritório, né? Acontece, que nem sempre depende de nós. Em casa, a gente está no coletivo, salvo as pessoas que moram só. Então, já está com todos os requisitos aí preenchidos, pode trabalhar feliz, né? Mas quem tem uma família, né? Quem tem filhos, principalmente crianças pequenas, né? Que devem certamente estar ali numa aula online, né? Quem tem um esposo ou a esposa também dividindo o espaço, né? Com o seu companheiro ou companheira de trabalho. Então, realmente tem que estabelecer regras mínimas para que possa, né, ser harmônico esse momento de trabalho e ser produtivo. Ou seja, conseguir fazer as tarefas programadas para o dia, não é fazer tudo ao mesmo tempo agora, num tempo adequado, né? Costumamos dizer que o conceito de jornada de trabalho já não é mais o mesmo no home office, né? Então, eu costumo dizer, a CLT, a legislação trabalhista vai mudar fatalmente, porque é outra realidade, né? E também para que a gente tenha qualidade, porque se a gente vai desempenhar um trabalho, se vai liderar uma reunião nervoso, nervosa, ansioso, né? Que o filho não está dando conta, que a pessoa não tá fazendo a reunião porque você está trabalhando, realmente interfere na produção jurídica, tá? E fatores internos. O roteiro da rotina. Cada um de nós precisa criar rotina. Rotina sempre foi visto como de forma muito negativa, como algo pejorativo, né? Mas, na verdade, a gente precisa olhar o lado positivo da rotina, que é o hábito. Quem não gosta de rotina? Rotina é segurança, é previsibilidade, é organização, que lhe traz emocionalmente tranquilidade, né? Que lhe traz conforto, porque você sabe onde vai pisar, sabe o que vai fazer, consegue se programar. Então, vamos agora adotar, né? Vamos passar a gostar um pouco dessa palavra rotina e trazer uma rotina de home office para nós.
Começando de algo bem simples, como eu falei, né? Se preparar para entrar no seu canto de trabalho, no seu office dentro de casa, né? E aí, às vezes, pode parecer um pouco esquisito, né, José Wilton? A gente tá lá de terno aqui, de óculos, embaixo um short, né? Embaixo uma calça de pijama. Isso não está acontecendo hoje, não. Não, isso não está, né? Estamos todos bem trajados, assim, para o trabalho jurídico. Então, a gente precisa também provar, né? Ninguém precisa provar nada, vamos confiar na palavra do outro, né? Mas faz parte. Então, até a nossa vestimenta de trabalho, que é meio terno, meio pijama, é a prova que estamos de home office, né? Porque é o home mais o office, né? Então, tudo isso faz parte. Agora, quanto mais a gente trouxer para a nossa rotina, quanto mais a gente tornar o nosso pequeno recanto dentro de casa como um trabalho, mais a gente consegue se conectar com as tarefas de trabalho, tá? E aí eu digo outros fatores internos também que ajudam a divisão das tarefas, que a gente precisa aprofundar nesse tópico, a gente não vai ter tempo aqui, mas é importante que se diga dividir as tarefas de casa, as tarefas pessoais, as tarefas com os filhos, as tarefas de trabalho, e para isso existe todo um gerenciamento, existem recursos, existem testes para que a gente possa fazer isso, e aí é onde entra de forma muito interessante o trabalho que se faz no coaching, né? Que muita gente acha, tem muita falação do coaching. Tem muita falação, mas também tem muito recurso interessante para nos ajudar no nosso dia a dia. E também o foco, né? Aí, por último, quando está tudo ajustado, que a gente tem um ambiente externo favorável, que a gente já trabalhou os nossos hábitos pessoais, né? Que a gente já conseguiu administrar as tarefas da coletividade, não só as nossas, porque nós, pais e mães, temos isso, né? Para a gente ajustar as nossas, a gente precisa ter tudo em torno ajustado, senão a gente inicia o trabalho, né? Então, depois de tudo isso, ainda tem o seguinte, quando eu estou na frente aqui do computador, se eu trabalho com computador, será que eu estou focada? Ou eu estou aqui aberto com o Instagram, Facebook, WhatsApp, o site do TJ, o site da Justiça Federal, o que está aberto no meu computador nesse momento? Isso é algo seríssimo, gente, porque já tem estudos aí dizendo do tempo que a gente perde, né, com as mídias sociais, com as redes sociais. O WhatsApp, então, é algo assim que precisamos estudá-lo, estudar o comportamento humano perante o WhatsApp. Então, existem, inclusive, métodos para que a gente possa destinar, né, uma dica que eu dou aqui, que tem funcionado comigo, às vezes o pessoal reclama, tá? Quem estiver ouvindo aqui da minha equipe de trabalho vai dizer, isso é verdade. Às vezes eu esqueço o WhatsApp. Tem conteúdos que eu não olho, tem pessoas que eu não respondo em determinados horários. E fico muito feliz com isso. Assim, bate uma culpa, né? Às vezes bate uma culpa porque, poxa, a gente quer estar todo o tempo estar disponível. Mas quando você está muito disponível para um outro, a gente não se disponibiliza, né? A gente não faz o que a gente tem que fazer, não tem tempo para a gente. Então, tem pessoas, claro, que enquadradas em critérios, né? Clientes, colegas de trabalho, colegas disso, colegas daquilo, que a gente tem nossos grupos. Tem grupos que simplesmente eu só abro à noite. Tem grupos que eu vou checar no meio do dia. Né? Tem pessoas que eu não vou olhar a mensagem, tem outras que eu olho toda hora. Normalmente pessoas muito próximas da família, né? Então, a gente precisa fazer esse filtro. Isso é urgente. Né? Então, às vezes, tem algum colega de trabalho que fala, mas você não viu ainda a minha mensagem? Quando eu fui ler, tem 2 minutos que a pessoa passou. Né? O cliente, e aí minha tutela já saiu, só que tem meia hora que eu protocolei inicial. Então, gente, isso é quase patológico. Né? A gente há de convir que isso está ficando patológico. Então, a gente precisa entender que o tempo é nosso. Nós precisamos entender, formatar a nossa rotina e não depender tanto do externo, senão a gente não faz nada. E aí a gente pode seguir com o fluxo de trabalho, tá? No próximo slide. Só nesse ponto, doutora Tatiana, eu queria destacar uma questão, que é a questão do WhatsApp. Hoje ele é uma das principais ferramentas de trabalho no home office. E essa disponibilidade quase que full é muito em razão do WhatsApp também, que requer um acompanhamento quase que instantâneo. Exato, José Wilton. E já tem alguém demandando de você aí, viu, no seu contexto. O que é que eu digo, na verdade? A gente precisa usar todos esses recursos. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu adoro tecnologia. Agora, nós precisamos ter horários, né? E o meu horário, às vezes, José Wilton, não é o mesmo do seu, não é o mesmo do Eduardo. É essa a grande dificuldade, porque normalmente, quando a gente passa uma mensagem,
Eu estou no meu horário de passar mensagem, mas às vezes eu passo a mensagem para o Eduardo, mas ele não está no momento dele de olhar a mensagem, ele está produzindo, né? Ele está produzindo, eu estou ali passando a mensagem ansiosa, né? Por que que Eduardo não me responde agora? Mas é essa percepção que nós precisamos despertar. A minha rotina de trabalho não pode ser a mesma rotina de trabalho do outro. Agora, uma dica que eu dou, se a gente trabalha em equipe, aí é um pouco diferente. Nós temos que fazer um planejamento para que a equipe, né, preferencialmente, o grupo de trabalho em alguns horários. Porque senão, o que acontece? A gente passa o dia olhando mensagem, respondendo, porque, como você disse, às vezes são demandas de trabalho e a gente não produz. E o nosso trabalho é muito de produção, de entrega, né? E é um trabalho de natureza intelectual. Então, o trabalho de natureza intelectual, onde eu preciso redigir, né? Redigir, eu acho até, José Wilton, que eu vou pedir, alguém está com algum som de fundo aí, não sei, deixa eu ver se sou eu, acho que não. Isso, pronto, essa é outra dica, né, gente, que a gente teve que aprender, que é colocar esse mudo, né, que eu já entrei em várias reuniões também, tá todo mundo aqui gritando na maior festa, e a gente tem que aprender a dar um mudo mesmo, e às vezes até a tirar a imagem, a depender da situação. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, é esse tempo que está se esvaindo pelas nossas mãos, sabe essa sensação do final do dia? De que você tinha coisas para fazer e você não consegue, mas ao mesmo tempo você fez muita coisa. Quem não tem essa sensação, né? Mas eu fiz tanta coisa e não fiz nada, né? Então, você fez tanta coisa o quê? Sim, você olhou muito o Zap, você respondeu muito, você foi diligente, você está sempre pronto. Mas você está pronto para você? É essa pergunta que a gente precisa se fazer. A gente está pronto para as nossas tarefas? Porque para a gente produzir, né, intelectualmente, fazer uma petição, um recurso, participar de uma audiência, precisa focar. E para isso, o celular tem que estar desligado, o WhatsApp tem que estar no silencioso. Então, você precisa comunicar a tua equipe de trabalho e até decidir, junto com a tua equipe de trabalho, quais são os momentos que serão checados. E tudo isso é ajustável, tá? Então, vai muito da natureza do teu trabalho. Então, lá no escritório, por exemplo, a gente tem momentos que a gente vai lá e demanda mais. Tem momentos de protocolar as peças, tem momentos que a gente fala, tem momentos que é no individual, tem momentos que é no grupo. E grupo, cada vez mais, a gente tem que utilizar menos. Cada vez mais utilizar menos. É um fator de distração, porque raramente a gente está ali só falando de trabalho. É sempre uma figurinha engraçada, é sempre um comentário legal, é sempre, sim, sai uma decisão, a gente já quer colocar logo, comemorar ou chorar, né? Ou chorar, mas enfim, o outro está produzindo, né? Ou então o outro está no momento, no horário pessoal. Então a gente pode ir para fluxo de trabalho agora, né? A gente adiantar um pouquinho. Apenas um adendo, doutora, se o profissional não estabelece esses filtros no WhatsApp, a tendência é que ele venha a ser demandado cada vez mais, né? Inclusive até em finais de semana. Fato. Isso acontece bastante. E hoje a gente já fala até em regras de etiqueta, né? A gente fala em netiqueta, que são as etiquetas da internet, né? Esqueci agora como é que fala a do WhatsApp, que são regras de conduta. Porque se realmente a gente tornar uma ferramenta que é extremamente positiva para nos escravizar, certamente não tá havendo o uso adequado, né? Fora que nós, que somos pais e mães, estamos ainda dando maus exemplos para os nossos filhos, né? Quem nunca ouviu? Mamãe, você só fica no Zap. Papai, você só não fica no Zap, né? E às vezes a gente diz, mas a gente está trabalhando. Ah, mas então é trabalho toda hora? Né? Então, de fato, a gente precisa, né, se reeducar. É um processo de reeducação, tá? Então, assim, a gente pode definir o horário de trabalho e dizer, não, a partir das 19, a partir das 20, eu não olho mais. Eu não olho mais. Então, você só vai olhar um ou outro contato. Se tiver um cliente demandando e não for urgente, e aí a gente precisa saber o que é urgente, né? Porque para o cliente com certeza. Mas para mim para o advogado será que ele não pode dar essa resposta amanhã? Mas se você responde ao seu cliente às 23 horas, com certeza vai ser o seu novo horário de atendimento com esse cliente. Porque é o horário que ele pode. Mas é o horário que você quer descansar, estar com seus filhos, ver sua série de TV, ler seu livro, fazer uma meditação e eu sei lá o quê,
né? Então, a gente precisa comunicar isso de forma educada, né? De forma gentil e respeitosa, mas não faltar com respeito conosco. Então, em relação ao fluxo de trabalho, gente, é isso. Definir ordem de trabalho e prioridades. Qual é a prioridade de hoje? Quantas prioridades altas nós temos? Quantas prioridades média? Quantas prioridades baixa? Existem critérios para definir prioridades. Estabelecer a forma e horário de comunicação, como a gente já adiantou aqui. Estabelecer critérios de atendimento à família, porque a família virou cliente, né? Eu costumo dizer que eu tenho uns clientes aqui em casa que são super exigentes. Então, precisamos até isso, né? Viraram nossos clientes. A gente atende mais hoje do que nunca, não é verdade? Então, tudo isso precisa ser gerenciado e dar atenção devida, porque são clientes VIPs, tá? Família, cliente VIP. Não nos paga, nos consome, mas tem que ter todo o direito, né, de serem atendidos no tempo oportuno. Pode passar. E aí eu coloco esse verbo, né, que é o calendarize-se. A gente precisa se calendarizar, então quem não gosta de se organizar, quem não gosta de escrever ou de anotar nada virtualmente, não gosta de agendar, precisa. E hoje a gente tem N ferramentas, tá, gente? Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma delas. Eu, particularmente, gosto muito do Google, que tem N ferramentas para que a gente possa se organizar. Desde um simples Keep, que enfim, adesivos que deixam recados e mensagens para vocês, até planilhas, enfim, Google Docs, formulários. É gratuito, né? E a gente pode fazer uso dessas ferramentas. Use cores para definir prioridade alta, média, baixa, assunto pessoal, assunto profissional, assunto familiar, projetos, estudos. Você pode usar cores, isso também traz um aspecto, segundo a PNL, né, da programação neurolinguística, interessante para suas emoções, quando a gente usa até cores preferidas para coisas que você não quer fazer, né? Então, assim, se você quer iniciar, por exemplo, um trabalho, um recurso, um estudo que está ali, você está com uma resistência interna, coloque uma cor, né? Coloque ele na tua agenda, coloque um período constante, coloque uma cor que você gosta. Isso atrai a tua atenção para aquilo. Ou então, considere ele como um prazo, né? Mesmo sem ter, você pode colocar um prazo. E também os calendários devem ser consultados, né? Porque há também aquela situação de pessoas que calendarizam tudo. Tem calendários lindos, coloridos, e flores, e enfim, vai tudo. Mas não usa. Não usa. Então, assim, não consulta, né? Então, sempre está assumindo compromissos o tempo todo, sem observar o calendário pessoal e o calendário da família. Porque hoje a gente não pode se dar o luxo mais de olhar só o calendário pessoal, tá? Então, assim, enquanto você puder unificar esses calendários para que você não marque um compromisso pessoal no horário de uma reunião de trabalho, isso não pode acontecer, né? Então, tem que haver uma unificação, tá? Então, claro que você não vai levar seus compromissos pessoais para o calendário institucional, por exemplo, mas, de repente, você trazer o institucional e acoplar com as suas necessidades pessoais para que haja uma harmonia. E lembrando que entre eles, né, outro aspecto interessante, entre os compromissos, a gente precisa ter tempo. Porque existem os atrasos, os acidentes de percurso, né? Existe a internet que não vai funcionar, eventualmente, o pneu do carro que vai furar, você que vai sair eventualmente atrasado, né? Que são as situações circunstanciais que vão interferir na sua programação. Então, quem é que não coloca, por exemplo, aqui num dia normal de trabalho, às 14, um atendimento, às 15, enfim, às 15, uma reunião com o escritório, às 16, eu vou sair para o futebol, levar o filho para o futebol, às 16. Gente, não se coloca. E cadê o tempo, o trânsito? Cadê o tempo de ir de um lugar para o outro? Então, consideremos essas situações, né? O tempo de a gente tomar um banho, né? O tempo de a gente efetivamente se deslocar, o tempo de deslocamento, tá? E eu acho que a gente pode seguir um pouquinho mais. Então, quem cria os nossos hábitos somos nós, tá? Somos nós é que precisamos ter a consciência das nossas necessidades, de como nós gostamos de trabalhar. Cada um gosta de trabalhar de uma forma aqui, né? Tem alguns que trabalham só no silêncio, tem outros que botam lá o fone e trabalham na bagunça, não tem problema. Vamos criar os nossos hábitos e vamos manter o nosso hábito, porque o que faz um hábito ser um hábito é a continuidade, né? É a frequência. Então, não adianta a gente fazer toda uma programação para uma semana e na seguinte já não continuar, né? Então, é sempre importante pensar, quanto mais a gente tem previsibilidade da nossa vida, mais segurança a gente sente, mais conforto emocional, porque tudo
voltando para o início, uma questão de experiência. A gente só se organiza, não é para ver o calendário colorido e bonito, é para a gente ter a sensação de controle. A sensação, porque controle a gente não tem. Então, ter aquela sensação de que está tudo organizado, controlado no seu devido lugar, tá? E permitir com que os casos fortuitos e as forças maiores aí aconteçam sem trazer tantos danos para as nossas vidas, né? Para a nossa rotina. Pode prosseguir. E já indo para o final, né, gente? Dentro do que a gente... Existe vida pessoal em casa com esse home office? Bom, essa é uma pergunta que aí cada um vai ter que pensar, né? Tem que existir. Nós estamos em casa, né? Então, precisamos ainda ter tempo aí para atividade física, estar com o filho, com a filha, assistir um filme, uma série, né? Dormir, né? Alguém lembra do que é dormir? Dormir, né? Então, enfim, acompanhar os deveres das crianças. Gente, nós somos agora também professores e professoras, então acumulamos função sem ter direito ao salário correspondente, né? Mas tudo isso é investimento para o nosso futuro e para o futuro das pessoas que nós amamos. Pode seguir. Mantenha o foco. Uma vez estabelecido o teu planejamento, tá? E tem épocas da vida que a gente precisa realmente planejar, sobretudo quando a gente tem um projeto maior, como, por exemplo, estudar para um concurso, tô focado nisso, aí tem que ter um planejamento muito rigoroso, com um hábito muito definido, com horários muito definidos e distrações mínimas. Então, às vezes, pode ser a hora de você sair de uma rede social. Tem gente que não pode ter essa rede social. Eu, particularmente, como produzo algum tipo de conteúdo, teve uma época que eu precisei parar. Porque se você produz conteúdo, você naturalmente quer o feedback. Isso é natural, né? Então, o feedback, ele aprisiona se a gente não tiver cuidado. Então, a gente precisa saber o que é que nos aprisiona, né? O que é que nos torna mais tranquilos, né? Se o WhatsApp ele causa frustração, menos o WhatsApp e o mundo que se resolva. Agora, você precisa comunicar isso para as pessoas que dependem de você, que dependem do seu trabalho, né? Então, o foco é muito importante. Eu recomendo o livro de Daniel Goleman, que é eu digo que ele é um neurocientista, né? É um excelente livro, o foco dele, de inteligência emocional também, e é muito importante a gente entender o que é foco, né? Que foco é foco. Não existe foco em 3 projetos, né? Eu estava falando desses lá no escritório. Gente, foco é sempre foco, é uma coisa. Se a nossa mente precisa lidar com várias coisas, pode ter certeza que é a queda de qualidade. É triste, eu fico triste até em dizer isso, sabe? Porque a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nós nos tornamos multitarefeiros. Mas percebamos, alguma coisa está saindo errada. E às vezes não é que sai errado, até sai bem feito, mas com um custo emocional alto. Ficamos irritados, cansados, esgotados além da conta. E não sabemos por quê. Porque estamos pulverizando o nosso foco, o nosso cérebro não permite. É uma coisa de cada vez. E a gente precisa dizer isso para o mundo, né? E organizar nossa rotina para isso. Vamos lá, vamos seguir. E aí, gente, vou desejá-los aí, né? Ou seja, falei um monte, depois jogo vocês na arena. Boa sorte. Boa sorte, porque a gente gerir home office. Eu falei para o José Wilton e o Eduardo antes da gente começar. Gente, não tem milagre, viu? Quem esperar por milagre, por essas dicas aí dos coaches que falam dicas milagrosas, não tem isso. É semanal, é diário, é uma reprogramação. A todo momento, a gente está ali testando recursos, métodos, metodologias que podem funcionar para a gente, porque às vezes o que funciona muito bem para mim não funciona para outra pessoa. Agora, como eu disse aqui, eu tentei tratar de questões que funcionam para todos, né? Que são conhecimentos, de fato, que servem para todos nós. E a partir daí, aí eu desejo sorte a cada um de vocês, para que a gente possa ter uma experiência positiva, né? Com o home office, até quando nos for permitido. É isso. Interessante que uma conversa que inicialmente era para ser um bate-papo, diante da qualidade da exposição, nós mediadores, Eduardo, ficamos como espectadores aqui. Não, gente, eu que não deixei vocês falarem, é o contrário. Eu que falei demais. Doutora Tatiana, nós temos uma pergunta aqui, eu queria repassar para a senhora. Uso Trello há anos, mas às vezes, o Trello é uma ferramenta, né, se não me engano, mas às vezes não consigo executar todas as atividades. O que fazer neste caso?
Eu tenho certeza que não é culpa do Trello. Mas vamos eliminar a palavra culpa, que ela nunca é bem-vinda, tá? Não responsabilizemos os nossos aplicativos. Normalmente, a falha está em nós, né? Nós é que ainda não temos ainda muita experiência com gestão, né? Talvez até seja uma questão cultural. Eu desconfio disso, né? Desconfio que a cultura nossa, do brasileiro, né, por ser uma cultura, como é que eu posso dizer? Não, nós não somos os britânicos, digamos assim. Quando a gente conhece a cultura britânica, o que ela é britânica, ele é britânico, o que é isso? Assertivo, pontual, né? Então, penso eu que existe uma questão cultural muito forte, que movimenta nosso comportamento, que dita o nosso comportamento, daí porque a gente precisa tomar consciência de que parte disso é cultura, parte disso sou eu, né, que posso modificar, nós não somos robôs. E aí, de fato, para quem fez a pergunta, dá uma olhadinha, será que eu não estou colocando coisas demais, superdimensionando o meu dia? Né? Então, a gente precisa, de fato, ver, será que eu não estou colocando tarefa demais? Não estou sendo muito exigente? Até isso a gente precisa perceber. Então, nem ser muito condescendente com a nossa preguiça, né, a nossa vontade de se divertir, de relaxar, nem ser muito exigente, a ponto de colocar, né, um roteiro de cumprimento que é inexequível. De certa forma, eu percebo que o brasileiro, né, nós temos uma certa capacidade procrastinatória aguçada, e dentro dessa subdivisão que a doutora Tatiana aí mencionou, né, entre demandas urgentes, importantes e circunstanciais, ao que me parece, nós esperamos sempre as demandas circunstanciais e importantes se tornarem urgentes para serem atendidas. E esse vício é algo que precisa, de fato, ser corrigido. Eu não sei se existe alguma técnica que possa mitigar, né, esse tipo de concentração de atendimento de demanda só nas urgentes. Existem até fatores, existem fatores individuais, José Wilton, que talvez não seja a maioria dos casos, mas tem que ser, existem situações, por exemplo, tem trabalhos que eu gosto de fazer. Se eu gosto de fazer, gerenciá-los fica muito mais tranquilo. Mas tem momentos da vida que nós estamos em funções, em cargos, que nós não temos afinidade, precisamos dar conta. Certamente, nesse momento, vai ser mais difícil gerenciar o tempo. Por quê? Porque existe mais obrigação do que prazer, né? Existem os casos também de pessoas que têm déficit de atenção e foco. E isso é um problema e precisa ser tratado, né? Às vezes até a nível de medicamento, isso é muito comum. E tem pessoas que não têm esse problema, mas vão desenvolver. Justamente por conta dessa necessidade, né, de ser multitarefeiro, como se fosse um elogio. Né? Então, assim, voltando até para aquela frase inicial, quando alguém fala assim, eu tô tão sem tempo, eu não consigo fazer nada, oh meu Deus do céu, que vida corrida, às vezes a gente acha isso meio chique, né? Olha, tá sem tempo, deve estar com muito cliente, nossa, deve estar... Gente, não tem nada de chique, né? Tempo, hoje é privacidade, né? A gente tá na era da privacidade, dos dados, né? Mas tempo ainda vai ser um grande valor para as nossas existências, porque a gente vai estar fazendo tanta coisa, e coloca tanta coisa, tanta palestra para ouvir, é curso para assistir, é workshop, é tudo para fazer. E online facilitou tudo, né? Então dá vontade de se inscrever em tudo. E tem muita coisa gratuita, né? Aí a gente precisa selecionar. De modo que eu digo sempre lá no escritório, né? Enfim, até aqui em casa a gente conversa muito sobre isso. A gente não quer dizer não. Né? A gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, agora, e ainda fazer tudo com perfeição. Só que essa pessoa não existe. Né? Então, precisamos ter essa concepção de que tem momentos da vida que não dá para a gente topar alguns projetos, lamentavelmente, por mais que nós queiramos, né? Então, na minha experiência pessoal, se eu puder falar isso um pouquinho, por exemplo, o próprio trabalho de coaching, eu tive que reduzir quase que totalmente, porque eu tinha uma prioridade muito clara, que era o meu escritório de advocacia. Em outros momentos, era uma prioridade da aula, né? Em outros momentos, era uma prioridade ficar com meus filhos, né? Aliás, isso é sempre, né? Mas assim, por exemplo, amamentar. Quem amamenta só pode ter isso como prioridade, né? Então, a gente precisa, de fato, né, decidir o que é prioridade, né? E isso é um exercício diário, porque a gente esquece, a gente acaba colocando atividades, porque tem muita tentação, né? Tem muito pecado no mundo, tem muita oferta interessante, e a gente não quer dizer não. A gente quer estar disponível o tempo todo, como se isso fosse um recurso, assim, luxuoso, uma coisa chique, e não é verdade. Muito pelo contrário, eu admiro as pessoas que conseguem, porque eu não sou ela, tá? Mas eu admiro as pessoas que conseguem simplesmente dispor.
Não fica o tempo todo em WhatsApp. Eu acho chique isso, gente. Eu ainda vou ser assim. Tá aí uma meta que eu tô tendo aqui para minha vida pessoal. Não ficar tanto em rede social, dispor disso. Por quê? Porque todo mundo só quer fazer isso, só quer estar lá. Então, é interessante a gente voltar para dentro, sabe? Voltar para dentro. E a pandemia pede isso. Interessante é isso. Pergunta interessante essa. Eu acho que a tela do Dr. Eduardo travou. Mas, bem, o colega André Meira, ele mandou essa pergunta, ele questiona o que fazer quando programamos nossos dias com uma série de atividades, mas nesse planejamento é bagunçado, com demandas novas que surgem durante o dia, quase sempre urgentes. Exato. Isso é muito comum. E a gente precisa entender, primeiro ponto, tá? Ok, eu sou uma pessoa organizada, eu estou seguindo as orientações, eu estou fazendo meu planejamento, estou feliz, primeiro dia feliz, segundo dia feliz, terceiro dia tá péssimo, porque todo mundo tá, né, vem com 1000 demandas. Aí a gente precisa conversar, tá? Aí a gente precisa conversar de onde estão vindo essas demandas. Será que realmente essas demandas vêm de terceiros que interferem na minha ou foram coisas que eu deixei de fazer, direcionei para terceiros e terceiros não conseguem dar conta só e precisa voltar para mim? Então, o primeiro ponto é qual é a origem desse planejamento, dessa bagunça no meu planejamento, né? Porque, sobretudo, quem trabalha em equipe. Quem trabalha em equipe, né? Dá um exemplo no escritório. Às vezes eu começo um trabalho, passo para minha sócia, valida esse trabalho. Então, ela tem a função de validar, depois passa para mim, né? Então, às vezes sai do estagiário, vem para mim, eu peço para minha sócia validar e tem que voltar para mim. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado, muito bem conduzido, porque senão vai bagunçar o planejamento. E, de fato, todo planejamento é para ser bagunçado. Isso é uma verdade que precisa ser dita, tá? Nenhum planejamento, gente, fica no plano do... Ele vai ser bagunçado, a gente vai chegar atrasado em algum momento, a gente vai não conseguir fazer as coisas. Agora, que isso não seja todos os dias. Que isso não vire uma rotina, porque é esse comportamento de virar rotina que nos traz a sensação de ansiedade e frustração de forma rotineira que nos faz mal, né? E então, a gente precisa perguntar onde é que está a causa da bagunça, porque às vezes está em nós, né? E depois que souber, se tiver em mim, eu tenho que me reprogramar. Se tiver no outro, eu preciso pedir ajuda, de repente chamar para uma conversa, dizer, olha, vamos fazer dessa forma, né? Essa tarefa aqui, se não for o prazo hoje, me passa amanhã, no outro dia, e sair conduzindo cada situação. Bem, a próxima pergunta é de Marcelo Aguiar, nosso colega de procuradoria. A pergunta é a seguinte: para se aproximar um pouco mais do ambiente de trabalho, o que você sugere que façamos ao exercer o teletrabalho? Então, Marcelo, é isso mesmo. Assim, o primeiro ponto é o local, é o aspecto externo, o aspecto físico. Será que existe na minha casa um canto, um quarto, um cômodo que eu possa utilizar, né? Precisa ter a cara de trabalho, de fato, né? Então, a gente precisa, do ponto de vista do local físico, minimamente, a gente precisa ajustar as nossas casas. Eu precisei fazer ajustes aqui, né? Eu estou em casa nesse momento, então eu precisei tornar um ambiente que tinha uma finalidade para essa finalidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estabeleça o horário, converse com a sua família, né? Foi outra coisa que a gente precisa fazer. Então, assim, eu precisei dizer, né, para os meus filhos, para as pessoas com quem eu trabalho, olha, eu vou ter momentos que eu vou sair, tá, da sala, e aí a gente pode conversar, o que está faltando em casa, o que precisa comprar, eu dou uma olhadinha no dever do filho. Claro que os filhos fogem à regra, né? Normalmente eles entram quando eles querem, mas enfim, precisamos educá-los para entender que estamos todos juntos agora e que aqui virou escola, trabalho, casa, e leva um tempo para se adaptar. Mas sabe uma coisa que funcionou? É uma bobagem, mas funcionou. Eu aprendi certa vez, né, enfim, em alguns livros e palestras que eu escuto também, eu peguei 2 papéis, olha que interessante, tá? Eu acho que serve aí para a gente dar essa mensagem. E aí, num papel, eu pintei todo de vermelho, sinal vermelho, e no outro eu pintei todo de verde. E aí, eu fecho a porta aqui e eu coloco o papel vermelho. Quando tá vermelho, todo mundo sabe que não pode entrar. Sinal vermelho, né? Quando eu acabei, ou eu tiro,
ou eu coloco um verde, deixo o verde lá. Então, é uma forma também simples, que todo mundo pode fazer, que você comunica, comunicação não verbal, e você deixa claro uma mensagem. Então, de fato, além de um local físico que a gente precisa providenciar, minimamente possível, você precisa estar pronto para o trabalho, né, emocionalmente falando, fisicamente falando, até passar isso, porque se imagina, eu tô aqui trabalhando, filho, e tô de pijama, né? Pô, gente, pijama é pijama, né, gente? Então, assim, não parece. Então, de fato, tem que parecer que a gente está trabalhando em casa, né? Senão as pessoas não acreditam, não levam em consideração, e aí a gente passa o que passa, né? O que todo mundo passa. Mas eu acho que é isso. O colega André Meira novamente traz um questionamento. É muito importante essa participação de todos. E ele questiona-se que ferramentas tecnológicas a colega sugere para nos auxiliar no planejamento de nossas tarefas diárias. Bom, existem várias. O Trello, que foi mencionado aqui, é uma excelente ferramenta de gestão de trabalho, tá? Hoje existem várias. Eu, particularmente, assim, aí depende muito. Para o lado profissional, eu utilizo muito o software que a gente tem no escritório, que tem ferramentas bacanas. Mas eu procuro aliar tudo isso às ferramentas do Google, que é o que está aí de graça para a gente, tá? Então, assim, são autoexplicativas, são intuitivas, são visualmente agradáveis, existe uma série de mecanismos de notificação e de também conexão, né, com outros aplicativos, site, celular, e-mail, então, relógio. Então, você consegue, hoje em dia, a um preço muito baixo ou a sem custo, organizar sua vida de uma forma muito interessante, né? Então, em termos de recurso tecnológico para uma calendarização, um planejamento mais simples, de dia a dia, eu utilizaria as ferramentas aí que estão gratuitas. E tem outras aqui, né, que eu poderia dizer, mas o Trello é uma excelente ferramenta, tem as ferramentas do Google também, a Microsoft também tem algumas interessantes, procurar recursos gratuitos. A próxima pergunta da Larissa é recomendável usar vários aplicativos ou priorizar um? Olha, Larissa, eu diria priorizar, porque se você utiliza normalmente, quando você utiliza uma forma, né, você utiliza um recurso, ele tem toda a rede de conexões, então ele já facilita, né? Um exemplo muito simples, às vezes você recebe um e-mail ali no Gmail, tem um Hotmail, o Yahoo também, eu já não uso mais, eu preferi centralizar, né? Então, e aí do próprio e-mail que você recebe, ele tem algumas alternativas, criar um evento desse e-mail, né? Então, você pode já ali colocar aquela tarefa, aquele evento, aquele pedido do cliente, aquela solicitação, aquela correção de petição na agenda. Você pode fazer isso. E aí, nesse colocar na agenda, você pode criar um filtro. Os filtros são ótimos, porque você pode priorizar. Então, se você cria um filtro ali, compras, então você não dá atenção naquele momento. Filtros prazo, né? Enfim, institucional. Então, você pode criar filtros para lhe dar uma melhor capacidade de decidir o que você vai ver naquele momento. E a própria agenda também tem vários critérios. Então, eu particularmente gosto de utilizar uma forma, né? E de preferência mais completa. Aí tem que fazer uma pesquisa, né, também, para ver o que é que o mercado oferece. Doutora, eu tenho uma pergunta. A senhora crê que a organização do trabalho em home office, ou a falta dela, pode repercutir na motivação do trabalhador? Com certeza. 100% de crença nessa frase, né? Quem é que gosta, por exemplo, né, de trabalhar em um ambiente desorganizado? Né? É muito difícil. Muito da nossa vontade de trabalhar tem a ver com aspectos externos também, né? Tem a ver com como a gente se sente naquele ambiente, né? Tem a ver com o que você tem próximo a você, né? O que está ali próximo. Então, e vai de coisas muito simples, desde a fotografia da sua família, que você coloca ali, que lhe motiva, né? Até, por exemplo, um bom computador, que é um recurso tecnológico importantíssimo, então precisa ter um bom computador, uma boa internet. Então, o local diz muito, né? O local vai ser um estimulante ou não para você trabalhar.
Então, precisa ter uma temperatura adequada, uma iluminação adequada, uma cadeira confortável, senão a gente vai conquistar um problema de coluna, né? Então, é preciso que seja confortável, agradável, dentro do que a gente entende, né? Dentro de como a gente conceitua essas questões. Eu acho que é isso, foi muito oportuna a exposição de doutora Tatiane. Eu já conhecia da sua didática, como comentamos, né, nós rememoramos isso antes do início da live. Eu fui estagiário da doutora Tatiane, ela ajudou muito na minha formação jurídica, e eu acho que foi muito importante trazer para a nossa exposição inaugural uma convidada desse quilate. Agradeço a convidada, agradeço a todos que nos acompanharam até agora, e passo a mensagem para o doutor Eduardo, que certamente encerrará nossa exposição de hoje. Sem dúvida, foi uma grande honra para o SEDEC, né, contar com essa palestra inaugural da doutora Tatiane. Me parece que não só atingiu os objetivos que pretendíamos, mas também conseguiu captar a atenção de vários colegas, né, dada a quantidade de perguntas que foram feitas aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do SEDEC, a doutora Tatiane, né, pela disponibilidade de tempo, né, em participar desse evento aqui. Eu que agradeço, né, ao Centro de Estudos, recém-inaugurado, né, faço votos que sejam muito profícuos os trabalhos aí desenvolvidos, que traga bastante conhecimento, bastante qualidade para o trabalho de vocês, porque isso reverte para nós, né, na sociedade de modo geral. Então, que seja muito proveitoso individualmente e coletivamente também. Agradeço muitíssimo o convite, para mim é uma honra, né, de estar aqui dando alguma contribuição com esse tema que é tão valoroso para todos nós. Uma boa sorte para vocês no trabalho home office, né, aí no Centro de Estudos também.